Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Vamos lá. Continuando a nossa tentativa de compreender o que é o ser humano, né? O que é ser humano, nós acabamos nos deparando aí com a questão do julgamento, que para nós é algo, no mínimo, extremamente revelador, importante e que tem se traduzido numa profunda transformação de olhar, né, e de sensações também, de aprendizado. Hoje é mais um passo, a gente vai trabalhar um pouco mais em cima desse conceito de julgamento. Então, sem dúvida que o julgamento é aparentemente uma das barreiras enormes, né, que nos impede de nos aproximar daquilo que é ser humano. Por isso a gente se deteve, né? E é importante, já a gravação passada a gente falou um pouquinho dessa nova linguagem, né, isenta do julgamento, né? Mas vindo para cá, eu estava ouvindo justamente a nossa última gravação, e me veio um sentimento que eu gostaria de expô-lo e abrir um parêntese aqui nesta questão do julgamento. O que nós estamos fazendo, esse diálogo, né, que a gente está colocando, que ao ouvir a gravação pode até parecer que nós estamos ensinando, né? Estamos dando uma aula, né? Eu queria refrasear isso e colocar claramente que não se trata disso, né? A gente, na verdade, a gente está numa vitrine, a gente está conversando, expondo nossos pontos de vista do entendimento das nossas consciências e buscando um caminho sempre estar expandindo essa consciência, né? Nossa intenção não é ensinar, e se expor o que nós estamos trilhando, né, no caminho evolutivo de expansão de consciência. Sim. E estou colocando isso porque eu tenho que pontuar de que essas últimas semanas, trabalhando neste exercício do julgamento, tem havido mudanças enormes, né? É impressionante quando você começa a observar tua mente sobre os processos que ela usa para julgar. É como você desmascarar, né, alguém que está criando uma situação. Ela automaticamente ela para. É impressionante como o ego, ao ser desmascarado, ele para de criar a mesma rotina. É como se falasse, fui pego, né? Uhum. Fui pego. Eu vou citar um exemplo que aconteceu neste intervalo entre uma gravação e hoje. Eu fui sair de casa, na rua que eu moro, uma rua estreita, tem duas mãos, ida e vindo.
E normalmente carros ficam parados de um lado da calçada, né? Mas nesse dia que eu saí de casa e fui entrar justamente em direção onde estava a fileira de carros parados, me deparei, na hora que eu viro o rosto, vejo que um outro carro estacionou do outro lado. Consequentemente, uma rua estreita, ficou o espaço só para um carro passar. Uma rua de duas mãos, tinha gente descendo, tinha gente subindo, obviamente se criou um estrangulamento, né? E aí aconteceu o seguinte, na hora que eu viro e vejo a situação, imediatamente veio assim, um vulcão, né? Ele veio à minha boca a crítica. Puxa vida, mas tem gente que, sabe, não se toca, né? O cara para, olha onde para, né? Bom, passou esse fato, eu retive esse exemplo para depois analisá-lo, né? O que aconteceu? Porque não deu tempo nem de julgar. Na minha mente consciente não houve julgamento, simplesmente houve a crítica, né? E a gente olhando o processo, existe então o julgamento, o sentimento. Se eu julgo, cria um sentimento, nesse caso de ira, e a ação eu resmungo. Este é o processo. Mas aí fiquei pensando, mas não houve julgamento. Onde que está o julgamento? Se, sabe, atropelou na minha boca a crítica. Foi explosivo, né? Foi explosivo. E aí comecei a me deparar de que existe um outro nível de julgamento, né? Um julgamento já pré-estabelecido, já está na minha memória, porque já vivi situações semelhantes de gente que atrapalhou o trânsito. Então, eu não preciso repetir o julgamento, ele já está lá. E aí comecei a pensar o seguinte, quantas críticas nós fazemos no cotidiano, aliás, vivemos fazendo críticas, né? Crítica ao transporte, crítica ao preço, crítica ao supermercado, crítica ao político, criticamos tudo. Então, aí comecei a perceber a quantidade de pré-julgamentos já estabelecidos no meu inconsciente. E o fato é que o sentimento, esse sim eu detectei. Na hora que eu viro e solto a crítica ao sujeito que tinha parado o carro lá, eu estava irado. Ou seja, o sentimento, ele estava lá, ou seja, houve o julgamento de fato. E este é um ponto que eu queria marcar. Todo julgamento gera um sentimento. É super importante a gente identificá-lo, para saber, ter certeza que você julgou, mesmo que esse julgamento não aparecesse na mente, né? Porque não foi racional, não houve um pensamento, né, de crítica, de julgar. Ele já estava feito, né? Olha, é impressionante. A questão é a seguinte, e por isso que eu estou dizendo assim, a gente não está aqui para dar aula, a gente está dizendo, nós estamos em processo de aprendizado e é impressionante o que aconteceu depois desse fato, depois de eu desmascarar o meu ego, né? De você identificar de que, olha seu malandro, né? Você tem um monte de caixinhas lá com pré-julgamentos feitos, né? Que na hora que minha visão, o estímulo externo me toca, é tão rápido, porque a caixinha está pronta, ela só abre e solta. Solta o quê? Um sentimento e vem a ação, que é a crítica. A crítica é implacável. Só que depois da gente observar esse mecanismo da mente, muda. Começa a esvaziar isso. A mente, o ego, é como se dissesse, puxa, fui pego. Né? E na próxima, você não solta, você retém. Pode até vir o pulso de você reclamar, mas você retém. Eu estou nessa fase.
vem, retenho. Eu tenho certeza que mais um tempo não vai ter nem sequer o pulso. Eu confesso que a minha grande dificuldade nesse processo é em criar aquele idioma novo, né? Para que eu possa É difícil. Interpretar a situação de uma maneira diferente. Então, vou citar um exemplo. Eu fui recentemente estive numa palestra e a posição da palestrante começou a me incomodar. E aí começou a me incomodar mais. E aí começou a me incomodar mais. Incomodar. E eu imbuído de não julgar. E aí eu comecei a tentar entender o que é que nela estava me incomodando. O que é que especificamente nela estava me incomodando. Eu percebi que o que nela me incomoda, nessa situação, né, é que ela comete uma falha nessa palestra que eu não me permito cometer. Que é fundamentalmente não me preparar para. Tem pessoas que talvez pela soberba ou já pelos anos de prática e domínio da temática, se dão ao luxo de abrir qualquer folha do livro, acreditando que virá uma inspiração divina, e que vai ficar fazendo uma pregação durante 3 horas ininterruptas e todo mundo vai bater palma no final. Então ela abriu e começou a ler, e começou a falar, e falava coisas que eram genéricas, desconexas, sem relação, tentou juntar uma coisa com outra, E algumas pessoas acabam gostando, né? O que me deixa mais espantado ainda. Mas eu procurei não julgar. Só que eu fiquei num estado que eu não conseguia modificar esse idioma, né? Então, se isso está me incomodando, qual é a outra via? Qual é o outro caminho que eu tenho para mudar essa relação para que eu entenda diferente? Só fazer um parênteses. Se isso estava lhe incomodando, é porque já tinha ocorrido o julgamento, né? Já ocorreu o julgamento, claro. Porque é o sentimento. Sem Se dúvida. há um sentimento que está perturbando e não cala, né? Sem dúvida. É porque você julgou ela. Claro, né? De maneira silenciosa. Silenciosa. Mas exatamente. eu julguei. E isso começou a me incomodar. Né? Me incomodar. E continuou me incomodando até que eu conversei logo após a palestra. E eu acabei expondo isso para uma pessoa em particular, eu expus. Aí a pessoa olhou para mim e respondeu assim: é porque ela está falando dela mesma. Eu também notei isso, mas é que ela está falando dela mesma, ela não está dando palestra para ninguém. Então, quando ele fez esse comentário, sem saber dos meus questionamentos, me libertou. Absolutamente. Eu fazia parte, então, aí eu passei a sair de ouvinte e fazer parte de um grupo de pessoas que estava observando ela expor as dificuldades e problemas que ela estava enfrentando. E de uma certa forma eu fiz parte ali de um grupo que ajudou, sem eu também saber disso. Então eu consegui, claro, com uma ajuda de uma outra pessoa, sem ela saber, mas a ressignificar toda aquela situação. E eu passei a compreender. E quando eu compreendi, cessou totalmente o meu desconforto. Absolutamente instantaneamente. Inclusive, algo que eu acho que é importante relatar, porque a gente tem que relatar as coisas boas também, né? Quando você se envolve nessa prática, por vezes você tem uma sensação de paz. Sem dúvida. Extremamente profunda. O coração fica leve, né? Aqui já tínhamos falado dessa, lembra? Sim. Agora, deixa entrar um pouquinho mais nessa experiência tua, porque realmente é fantástica, né? Como houve esse julgamento inicial e surgiu esse sentimento, né? Na verdade, você ficou preso ao sentimento. Você não, ao fato, veja como ele é manipulador. Claro que sim. Né? Precisou alguém te ajudar, Sim. para você sair, né? Se você tivesse tido o estado de presença apenas de observar, talvez tua própria consciência tivesse te levado a isso. Só que ela estava totalmente fora, né? Porque
esse sentimento ele é muito forte. E me pegou pelo meu ego. Exatamente. O ponto dessa forquilha toda não é pelo que ela fez, é pelo que eu deixei de fazer. Exatamente. Porque o que eu acho que eu sou melhor que ela para falar? Exatamente. Então, é impressionante porque eu não queria trazer isso agora, mas a gente vai no futuro. Mas um outro antídoto muito forte para lutar contra o ego, um é o julgamento, outro é... Olha como são as coisas, né? Eu mesmo me peguei para refugiar a palavra, né? Humildade. Ah, sim. Isso a gente vai... O estado de humildade, né? Então. Mas é outro capítulo. Né? A gente vai chegar lá. A gente está especificamente focando o ego porque ele tem tantas nuances. Então, e aí eu vou pegar o segundo gancho. Um outro exemplo que eu vou usar que não aconteceu comigo, mas que mostra como a gente funciona. No prédio que eu moro, claro, tem um grupo de WhatsApp, em que todos podem falar. Né? Tem grupos que só o administrador fala. Mas ali todos têm direito à palavra, como uma boa democracia. E apesar das inúmeras ponderações de, por favor, não falem sobre tal coisa, vamos focar os assuntos, né? Você vira e mexe e tem uma coisa ou outra acontecendo. Acaba sendo pitoresco, né? Determinada manhã, semana passada, a energia acabou, houve corte de energia elétrica porque ninguém sabe por quê. No instante em que terminou, eu estava trabalhando, então eu vi por aqui, eu não estava lá. Eu recebo no WhatsApp a mensagem do zelador informando que a energia elétrica do prédio foi cortada e a Enel dizia que ia demorar 2 horas e meia para se restabelecer a energia elétrica. 1 minuto depois, já entra a primeira moradora falando que era nos seguintes termos: é um absurdo que a Enel faz com os seus consumidores. Não se pode admitir esse tipo de postura. A Enel tem adotado constantemente esse tipo de política. E às vezes falam que vai demorar 2 horas e demora 8. E pá. Terminou ela, já entrou uma segunda moradora dizendo assim: a Enel não se preocupa com as pessoas que estão trabalhando em casa. Porque depois da pandemia, a gente teve que trabalhar em home office. E agora o que eu faço que eu tenho que trabalhar e eu estou sem energia elétrica? Eles não se preocupam com o ser humano. Eu parei de ler porque tem uma hora que já não começa a não ser produtivo. Né? Por que isso me chamou a atenção? Eu estou sem energia elétrica. Olha, logo mais quem está sem energia elétrica? Ainda que a energia elétrica acabe naquele outro bairro lá. Não. Eu estou sem energia. Eu pago a minha conta em dia. Eu sou um consumidor da Enel. Né? A Enel tinha que ter informado. Informado o que? Eu não sei o que aconteceu. Pode ser que houve um acidente, pode ser que caiu um poste, estourou um transformador. Eu não sei o que aconteceu. Então você percebe, e aí já cria-se uma massa crítica que já entra uma outra pessoa falando um outro assunto que não... O que eu tenho a ver que ela está trabalhando em casa? Assim, não faz sentido. As colocações começam a se perder nelas mesmas. O estado de frustração, absurdo. Gera toda essa... Né? A pessoa fica nesse roda-moinho, né? E vai estragar o dia dela, vai estragar o dia de muita gente, né? Claro. Se a pessoa não sabe se foi um acidente ou se foi uma manutenção preventiva de emergência para sarar um outro problema mais grave, né? Sabe. Mas somos assim, infelizmente, né? E quando a gente faz este tipo de trabalho, de observar a mente, né? Para ir esvaziando este tipo de comportamento, porque veja, quando estamos buscando em o que é ser humano, né? A gente intui que a gente tem que vibrar numa frequência mais alta de amorosidade, pelo menos tender a essa frequência de amorosidade, acolhimento, enfim, uma maior compreensão para atrair menos vibrações ruins para nós mesmos. Ou seja, estamos fazendo um trabalho para termos nós mesmos uma vida melhor.
não é verdade? Este é o objetivo, de entender o que é ser humano. Então, o fato de ultrapassar esta barreira do julgamento e da crítica constante, né, é para vivermos em um estado vibracional mais elevado e ter a calma de estar em um estado de presença para não cair exatamente nesse exemplo que você deu. E é importante lembrar também, eu acho que isso é uma observação que eu fiz. Na outra ponta, quanto mais desequilibrado emocionalmente eu tô, mais eu julgo. Ah, sem dúvida. E à medida que você vai fazendo exercício, esse abismo vai ficando cada vez maior, né? É uma espiral descendente. Exatamente, você identifica a queda. É porque, assim, como eu, na verdade, estou resmungando, né? Estou blasfemando, etc., e não tenho resposta, né? Nenhuma. Eu grito mais. E a raiva vai aumentando. É uma espiral descendente mesmo. Até chegar ao ponto de dar um murro na mesa, na parede, chutar um móvel, né? Tem gente que chega a esse tipo de extravasamento, né? Exatamente por cavar trincheira, né? De ir você se apequenando, né? E se densificando na tua vibração, que isso vai trazer doença, vai trazer um monte de problemas, fora do que você está vibrando, atraindo para você como consequência futura, né? Então, assim, tomar consciência, gente, e é isso que a gente está observando, né? Quando você observa a tua mente e você entende o mecanismo que a mente usou para te levar a essa situação, é impressionante como esse ego vai se acalmando. Vai se acalmando. Não, olha, 2 semanas eu tenho experimentado mudanças enormes. E aquilo que você fala, o coração mais leve. É isso. É isso, sabe? É tão simples quanto isso. Né? Agora, imagina se você consegue, na hora que você observa uma situação como a dessa senhora que estava dando a palestra, né? E você apenas observa ela e fala, puxa, ela está com dificuldade de entrar no tema. Ela está com dificuldade de pegar o filão para desenvolver o tema. O que será que está acontecendo? Se abriu uma chance de você mesmo, né, se conectar ao que ela está passando. Exatamente. Né? Agora, como a crítica entrou e prendeu tua atenção, porque aí é uma luta, né? Acabou. Aí acabou, né? É uma queda de braço, né? E lutar contra o nosso próprio ego, com o nosso próprio emocional, não é fácil. Não. Absolutamente não é fácil. Né? Precisaria respirar fundo, fazer muita força de estado de presença, né? Para você limpar tua mente desse sentimento. Não é brincadeira. Agora, veja como um elemento externo, né? Que colocou um raciocínio, né? Como despertou, clareou tudo, né? Então, e no fundo é um pouco a ideia que a gente está tentando passar aqui. Né? Exatamente. Raciocina. Só isso, não é Exatamente. Nada mais do que isso, né? Como o conhecimento é libertador. Sem dúvida. Ou seja, uma experiência positiva, um exercício que dá resultado, como é libertador. Desde que você, obviamente, o pratique. Tão simples quanto isso. Né? Então, só para fechar essa parte, julgar leva a desenvolver um sentimento que pode ser, a gente já falou disso, né? De apego ou aversão. Apego, assim, eu gosto, me é agradável, então fico conectado com aquilo. Aversão, não gosto, me irrita, separo. E esse sentimento gera ação. Né? Então, fique atento, porque um resmungo... Não, eu não julguei, mas estou resmungando. Não, você já pré-julgou. Você já tem um julgamento feito. Estamos falando de preço do supermercado? O supermercado é um roubo. Pronto.
né? Resmungar de político, do trânsito, do jogo de futebol, da torcida do futebol. O tempo todo nós estamos resmungando de tudo. Agora, quem sou eu para resmungar o tempo todo? Que dia que vou ter se das 12 horas que estou desperto, se eu faço a conta, passei 6 horas resmungando? Quem sou eu? Não é você. Com certeza não é você. É um monte de pré-ideias que estão na tua memória, que estão o tempo todo julgando e jogando toda essa lama, né, para fora. Nós queremos ser diferentes, nós necessitamos ser pessoas diferentes. Jogar fora o que? Uma vibração elevada, uma frequência de amorosidade, de acolhimento, estar aberto. E é interessante, outro sintoma quando você está nesse estado, né? Você já pensou que pessoas do nada que não te conhecem vêm falar com você? Você está no supermercado, uma pessoa começa a falar com você. Você está na fila, a pessoa vem falar com você. Você não precisa, é só ouvir. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida e você é um canal. É importante isso, né? Você acende uma luz, né? Acende uma luz. Acende uma luz. Então, algo que pode parecer, pô, o cara está invadindo minha privacidade, vem com... O que me interessa saber? Não, ouça. Ouça. É impressionante quando você está nesse estado, coisas acontecem, né? E bacana, coisas muito bacanas. E você está predisposto, você percebeu que você também está predisposto? Se você está no resmungo, você está mal-humorado, você está com a porta fechada. Se alguém vem, você vai dar uma patada. Mas o simples fato de ir até o mercado, se você vai julgando, o caminho do mercado até a sua casa é sempre o mesmo. Ah, sem dúvida. Se você não julga, o caminho do mercado até a sua casa é novo a todo dia. Pode ser libertador, porque você vai observando a flor que está na árvore. Tudo. Né? É outro caminho, não é mais o mesmo. E não é mais o mesmo. E não é o mesmo. Agora, isso num estado de observação, onde você simplesmente constata... Que é um outro Exatamente. que a gente vai abordar a partir da próxima. É isso aí.